Bom dia a todos. O Dharma é incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita. É raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Vamos continuar hoje com o exame dos passos da originação dependente. No sábado passado, nós falamos sobre a vidya, a ignorância. E hoje nós vamos falar sobre samskaras. Sanskara é uma palavra que significa marcas. Ele vem de skara, skara, sem o E na frente, né? É uma palavra que em sânscrito significa cicatriz. E ela é bastante parecida com a nossa palavra escara, que é o que surge depois de um ferimento, né? Como eu já expliquei na aula passada, o sânscrito e o português são línguas parentes, de modo que Buda provavelmente falou o dialeto Magadha, que é um dialeto do Pali, e o Pali já é uma língua que sucede o sânscrito, sendo o sânscrito uma língua clássica anterior ao Pali, 2.500 anos atrás. Na realidade, na nossa tradição judaico-cristã, também existe algo parecido, porque o hebraico é uma língua clássica na qual foi escrita a Torá. Mas quando os israelitas foram libertados da Babilônia por Ciro, o Grande, e Esdras vai ler para eles as escrituras, os hebreus daquela época já não falavam mais o hebraico, de modo que ele tem que ser ensinado como língua clássica. A mesma coisa aconteceu na Índia. O Pali é a língua clássica. E o Pali não, o sânscrito é uma língua clássica e o Pali era a língua comum no tempo de Buda, se dividindo em muitos dialetos. Mesmo hoje, a Índia tem mais de 70 línguas, sem contar os dialetos. O enorme privilégio que nós temos de ter um país que todo ele pode se entender na mesma língua é uma construção também, uma construção no português que vem do século XIX, quando o português foi imposto a toda a população e foi ensinado à população, porque antes disso falava-se no Brasil a língua geral. E a língua geral não era mais do que uma mistura de tupi, português, etc. Nada a ver conosco. Se
nós recuássemos 300 anos atrás no Brasil, não conseguiríamos nos comunicar com o comum da população porque ela não falava português. Depois dessa digressão, vamos voltar a Samskara, né? Então, skara quer dizer cicatriz, e samskara quer dizer marca, para nós, marca kármica. Muitas pessoas pensam que o karma é inelutável, que ele não pode ser modificado, ou é algo ao qual as pessoas se submetem, dizendo: ah, esse é meu karma, é assim, minha vida vai ser assim, porque esse é meu karma. Mas esse não é o ensinamento budista. O ensinamento real é que estas marcas são marcas, de certa maneira, transitórias, como tudo, são impermanentes. E que aquilo que é a nossa visão normal sobre as coisas e a nossa reação normal pode ser modificada, porque o cérebro é plástico, a nossa conduta, o nosso próprio karma é plástico, ele pode ser modificado. E essa é uma tarefa que está à disposição de todos, todos podem fazer isso. Você tem marcas, mas não é necessário que essa marca sempre seja a mesma. Há um ditado coreano que diz que o olho de cachorro só vê poste, porque ele vê o poste como um local para marcar. Ora, nós vemos as coisas de acordo com as nossas próprias marcas internas. Nós olhamos algo e reagimos a este algo de acordo com as marcas que foram plantadas dentro de nós, por nós mesmos, através de energias de hábito. Aquilo que aconteceu com o cão acontece conosco. Nós nos habituamos a determinadas maneiras de comer ou adquirimos vícios, por exemplo. Isso é muito fácil de perceber. Nenhuma criança pequena vai gostar de um cigarro. Afinal, o pulmão não foi feito para respirar fumaça. E a reação normal é de desagrado com a fumaça. Mas se você insistir e começar a fumar, com o tempo cria-se uma energia de hábito e há reações estimulantes e simultaneamente calmantes no cigarro. As substâncias que estão nele provocam certas reações prazerosas. E as pessoas, então, se insistirem, conseguem se viciar e, depois de algum tempo, anseiam por um cigarro. O que foi que aconteceu? Criou-se uma marca kármica, um samskara, que leva a pessoa, então, a procurar de volta aquela sensação original de prazer que uma vez sentiu. As drogas são assim. E até, como truques da natureza, existem reações no nosso corpo prazerosas em relação às coisas que fazemos. Por exemplo, quando comemos, o cérebro sofre um derrame de dopamina, uma sensação de prazer. Quando fazemos sexo e temos um orgasmo, é a mesma coisa.
há um derrame de dopamina, e esse prazer, então, nos leva a repetir aquela ação, a procurar aquela ação. Em termos naturais, essas reações não são tão fortes que nos levem ao exagero que nos mataria. Por exemplo, comemos, mas depois que a satisfação se instalou, nos sentimos enfarados e não queremos mais ver aquela comida. Há um limite, não é? E em cada uma dessas ações mais naturais, há um limite natural. Mas se estivermos falando de uma droga, esse limite não existe, de modo que, na tentativa de repetir a sensação, um rato, por exemplo, a quem for dado um suprimento suficiente de cocaína, vai comer cocaína o suficiente para morrer. Todas as nossas reações, as nossas marcas kármicas começam com coisas pequenas. A imagem mais frequentemente usada é de um fio de água correndo. Ele corre sobre a superfície da Terra, mas ele não tem um caminho bem definido. Corre para lá e para cá, há uma variação. Mesmo rios mudam o seu percurso com grandes enxurradas e variam de um lado para o outro. E há forças que fazem com que existam os meandros nos rios. Eles não correm normalmente retos. Porém, se correrem tempo suficiente, se um fio de água corre tempo suficiente, ele cria um caminho. E esse caminho começa a ser repetido. Dentro de algum tempo, nós temos um leito de um riacho, por exemplo, e a água corre sempre pelo lugar que já foi marcado antes. Então, se passar tempo suficiente, nós teremos um cânion enorme e o rio vai correr sempre por lá e não consegue mais correr por outro lugar. A mesma coisa acontece conosco. Nós repetimos atos, repetimos e fazemos marcas cada vez mais fundas, e essas samskaras, essas marcas kármicas, tendem a se repetir, de modo que o nosso próprio olhar muda. Uma imagem muito usada é a do oleiro. O oleiro vê um pedaço de barro, uma bola de barro, mas dentro dele existe uma imagem para fazer um vaso. A imagem é puramente cerebral, é uma marca dentro da sua mente. Então ele pega a argila, coloca na roda e começa a trabalhar e temos um vaso. O vaso não existia, ele existia só como potencial dentro da bolota de barro. Dela poderia ser feito qualquer coisa. Porém, dadas as marcas kármicas que o olheiro tem dentro dele e as imagens que ele tem dentro dele, então ele pode criar, reproduzir algo. Nós também. Lembram quando nós falamos na aula anterior sobre a vidya, a ignorância, e falamos sobre as figuras reversíveis? Nós falamos sobre a figura de uma moça e uma velha, uma moça e uma velha. Quando você vê uma, não vê a outra. Mas onde estão as figuras? Nós estamos olhando traços no papel e as figuras estão dentro de nós.
As figuras que estão dentro da nossa mente, que nos fazem ver a velha ou a moça, são imagens que já vimos de alguma forma com as nossas mentes no passado. E então olhamos os traços e os interpretamos de acordo com as nossas marcas kármicas. Isso quer dizer que todo mundo que você olha, tudo que você está vendo ao seu redor, está sendo interpretado por sua mente por causa de suas marcas kármicas. Suas marcas kármicas é que definem que você veja uma porta como uma porta. Eu estava vendo a figura do Eric Souza aqui e atrás dele tem uma porta. Como é que eu sei que é uma porta? Trata-se de um retângulo de madeira e tem uma maçaneta, não é? Mas eu já vi muitas portas e eu fui, de alguma maneira, na minha vida, em tempos que eu sequer recordo da minha infância, informado que uma porta abre para um outro lugar, que tem um retângulo de madeira, que tem uma maçaneta. Seria muito surpreendente agora que o Eric se levantasse e abrisse a porta e atrás da porta houvesse simplesmente uma parede. Nós estamos acostumados, por nossas marcas kármicas, a entender que atrás da porta existe um outro espaço ou uma outra peça. Todas as nossas interpretações do mundo ao nosso redor são assim. De modo que o mundo que você está vendo não é o mundo tal como é, mas o mundo interpretado por suas marcas kármicas. Depois que compreendemos isso, então podemos entender que o mundo que um mestre zen treinado num mosteiro vai ver é diferente do mundo que eu estou vendo, porque ele repetiu muitas vezes os mesmos atos, as mesmas cerimônias, as mesmas formas, de modo que começa a interpretar o mundo de outra maneira. E tudo que nós fazemos no treinamento no Zen é tentar mudar a nossa maneira de ver. Quando vamos a um sesshin, é a mesma coisa. Somos treinados durante o sesshin para ver tudo de outra forma, né? E para isso, então, somos instruídos a não falar, a não nos comunicarmos com o outro, a ficarmos na prática apenas. Para quê? Para não sermos influenciados por outras visões e para que a nossa visão possa ser modificada. Quando nós dizemos na Sangha, é mais importante a harmonia do que estar certo, nós tentamos mudar uma marca kármica que está em nós, sendo impregnada há muito tempo, de defender nossas opiniões, de provar que estamos certos, de lutar contra os outros para nos impormos. Isto é aquilo que nos é pedido na nossa civilização, que você impõe a sua opinião. Aí você vai para um treinamento no Zen e diz: não, a sua opinião não interessa. Aliás, não manifeste sua opinião. Mas e se o outro disser uma bobagem? Não diga nada. Ele disse uma bobagem e você fecha os olhos e imagina que está ouvindo um velho sábio. E não diz absolutamente nada, porque a harmonia é mais importante do que estar certo. Estamos tentando mudar uma marca kármica. Frequentemente nas comunidades do Zen surgem
tentativas de ressurgência das marcas anteriores. Isso é natural. Alguém tenta impor sua opinião, ou repreender outro, ou mostrar que é mais sábio porque é mais antigo, sabe alguma coisa. Então, ele age de uma forma irritada, ou levanta a voz, ou corrige o outro. Intentam se restabelecer as hierarquias normais. Então, é necessário que o professor diga assim: eu não levanto a voz para ninguém e não repreendo ninguém em público, jamais. Depois, nós vamos falar com a pessoa e daí, então, eu vou dizer por que aquela conduta não é a conduta adequada. Isso informa a todos que a maneira de ação dentro da comunidade não pode ser o uso da hierarquia, da autoridade ou da imposição de opiniões, e sim do esclarecimento e da diminuição da ignorância. Para quê? Para que as nossas marcas kármicas sejam alteradas, para que outra conduta seja possível. Por isso que nós repetimos no final do Zazen, a Sangha, o lugar da harmonia, porque a harmonia é o mais importante do que todo o resto, mais importante do que estar certo. Por isso, então, não discutimos. Essa é a tentativa de construção de um mundo com outras marcas kármicas, com outros sanskaras. Esta explicação toda a respeito de sanskara tem principalmente a ideia de que nós admitamos que as nossas marcas kármicas foram todas construídas através da nossa ignorância, nossa delusão a respeito das coisas, nos fez ver, como no caso do cachorro, os postes como lugares para marcar. Nos fez ver a nossa ignorância, nos fez ver, ao olhar um pedaço de argila, só um vaso. Mas, na realidade, existe imensa liberdade dentro da argila. Podemos fazer um cavalo, podemos fazer uma escultura, podemos fazer um vaso, sim, podemos fazer um vaso. Nós podemos fazer qualquer coisa que seja possível para um oleiro fazer com um pedaço de argila. Se compreendemos isso, então podemos fazer qualquer coisa conosco mesmos. Nós podemos transformar a nossa mente mudando nossas marcas kármicas. Elas não são inelutáveis. Ninguém precisa dizer eu sou assim e quem gostar de mim terá que ser assim. Não é isto. Você não é assim. Você está assim agora porque deixou que determinadas marcas kármicas se estabelecessem como vícios. Mas você pode abandonar os vícios e pode mudar as marcas. Portanto, todo karma pode ser alterado e mudado. Você é livre para mudar isto. Não se trata de uma marca como se tivesse sido feita num pedaço de granito. É mais como se fosse uma marca feita na argila. Pode ser mudada com mais facilidade na argila fresca, né? Aí está assim agora, mas eu posso mudar. É como o caminho do rio. Quanto mais cedo você mudar uma marca, mais fácil. Se você deixar durante muito tempo ela se estabelecer, ela pode se transformar num Grand Canyon,
e ser muito difícil de ser reformada, mas ainda não impossível, porque você pode construir uma represa e transformar o cânion não numa correnteza, mas num lago. Então, esta aula sobre sanskaras é uma aula também sobre a nossa liberdade. A nossa ignorância nos leva a assumir determinadas marcas, mas nós não somos escravos delas e podemos mudá-las. Por isso, tudo que nós fazemos pode ser chamado de a prática. No fundo, é a prática de mudar as marcas. Temos pergunta, Sensei. Bom dia, Sensei. Quando estamos numa fase mais complicada, onde os pensamentos ficam mais obsessivos fora e durante o zazen, devemos continuar praticando o zazen da mesma forma ou podemos focar na respiração ou em outra coisa? Nós podemos usar técnicas alternativas que não são shikantaza ainda, não é? Por exemplo, podemos contar respirações, podemos usar a técnica do bambu, que consiste em interromper a respiração durante alguns segundos, de forma a criar uma tensão, porque você precisa respirar para viver, de modo que o retire daquele pensamento obsessivo. Nós podemos usar estes truques, não é? Que são técnicas preparatórias para o zazen, para o shikantaza. Mas o shikantaza mesmo é não fazer nada. Então, quando você ainda estiver contando respirações, ou interrompendo a respiração, ou colocando seu foco em alguma coisa, mesmo que seja no seu corpo, ainda não é shikantaza. Sensei, bom dia. Podemos comparar a samskara ao processo de formação de hábito ou até formação de comportamento repetitivo a partir de uma situação traumática? Sim, o samskara é ligado à formação de hábitos. Os hábitos fazem parte da própria constituição das marcas kármicas. Quando fazemos algo repetidamente, ele se transforma em hábito e aí então ele cria uma marca. Mas você pode substituir, fazer zazen também cria marca, né? Você começa a fazer zazen, quando você para, sente falta. Sente que a mente está desarrumada, sente que as coisas não funcionam bem, sente que está ficando impaciente ou qualquer coisa assim. Então, fazer zazen corta karma e modifica as marcas kármicas. Só minutinhos, sei que. Eu tenho a pergunta da Lígia, né? Você quer que eu Sim, leia? não tô, sim, por favor, eu não estou conseguindo Ok. ver. Bom dia, Sangha. Alterar as marcas kármicas pode demorar muitos anos, até encarnações? Depende de você, não é? Depende do tamanho do seu empenho. E é claro, você pode repetir a mesma marca durante 1000 vidas. Não usamos a palavra encarnações porque parece que o eu se repete, mas a cada vida é um eu diferente, né? É algo que continua, sim, é verdade. Mas queremos retirar a ideia de que seja o mesmo eu, porque não é bem assim. É o karma que produz identidades, não é uma identidade que carrega karma. Bom dia. Posso Nascemos com as nesse assim? marcas kármicas ou apenas adquirimos com a vida? Não, nascemos com muitas karmas, marcas. Por isso, na realidade, nascemos com karma, não é? É o nosso karma que está se manifestando.
E aí temos uma identidade, assumimos uma identidade, um eu. Ah, durante a vida, podemos mudá-las ou adquirir novas marcas também, né? Durante essa vida e as coisas vão continuando assim, desta forma, numa mudança contínua para o mal e para o bem. Não há nenhuma garantia de que você vai andar sempre para o melhor. Você pode piorar. Isso vai depender muito bem das suas ações, que elas é que constituem o karma. Karma, aliás, quer dizer ação, e frutos do karma quer dizer karma vipaka, né? Chama-se o fruto da ação, o resultado de uma ação, né? Aquilo que ela vai produzir com o tempo. Nós produzimos sementes kármicas que vão brotar se houver boas condições para elas. Então, nós podemos fazer duas coisas. Primeiro, tentar mudar nossas marcas kármicas, criando novos hábitos, e também nós podemos não dar ambiente para que determinadas marcas kármicas, certas sementes brotem. Pode ser que você tenha um impulso da raiva, mas se você nunca permite que a raiva seja regada, seja adubada, se você não dá espaço para ela, ela vai perdendo toda a força. E é assim que nós podemos fazer com que más sementes kármicas que existam dentro de nós jamais brotem. Pode ser que elas nunca brotem. Basta que você não lhes dê ambiente. Temos uma última pergunta do Elbert Quer que eu de Rio leia, Verde. Sensei? Por favor. Bom dia, Sensei Sangha. A harmonia é mais importante do que estar certo. Tive a oportunidade de estar no Sesshin de Cavalcante e com pessoas com o mesmo ideal e objetivos. Foi notável a harmonia alcançada. Como levar esse lema para a nossa vida fora da Sangha, onde temos pessoas que querem e procuram justamente o contrário? Não entre no jogo dos outros, não é? Uma coisa bem interessante, dá para falar muito sobre isso, mas é que pessoas podem começar uma fogueira, não é? Uma fogueira qualquer. O que você não deve fazer é colocar mais lenha na fogueira. Então as pessoas vão lá, fazem algo, dizem algo ofensivo e tudo mais. Você pode responder, você pode contestar, você pode lutar, mas se for possível, você simplesmente não colocar lenha nessa fogueira, vai ser muito melhor. Isso não quer dizer que em determinadas situações de injustiça nós não devemos agir para impedir que a injustiça prospere. Esse é um outro aspecto. Mas, em geral, podemos evitar muitos conflitos simplesmente nos recusando a participar. Eu, antes de encerrar, queria convidar todos, principalmente as pessoas que estão mais próximas, como em Goiânia, por exemplo, para o Sextim de Brasília, que vai acontecer agora no Carnaval. Eu estarei lá e terei o máximo prazer em encontrar todos e falar pessoalmente com cada um que estiver no Sextim. Muito obrigado. Achou. Obrigada, Sensei. Em Obrigada. vez de Carnaval, Sextim, né? Bom fim de semana para todos. Obrigada, Sensei. Obrigada a todos.